Senhoras e senhores presentes, por o dever de justiça, inicialmente eu gostaria de usar dessa tribuna para externar a minha gratidão ao nobre colega, advogado e vereador Chico Filho, pela propositura, pelo encaminhamento do projeto de lei, que me concede esse título de cidadão honorário de Maceió. Agradeço também aos excelentíssimos senhores vereadores que aprovaram essa iniciativa, né? Gratidão é de fato a palavra. E em especial eu agradeço a cada um de vocês que está aqui, tornando essa manhã tão especial, tão diferente. Esse título ele não pertence a mim, ele é representativo, ele pertence a cada um de vocês, que de alguma forma me fizeram cidadão de Maceió, que construíram a minha trajetória aqui, que permitiram eu estar aqui com vocês, nesse lugar tão agradável. Também como integrante da Ordem dos Advogados do Brasil, gostaria de agradecer tamanha homenagem. Ser reconhecido como cidadão maceiense é ser agraciado como um irmão, um conterrâneo, apesar de não ter nascido aqui. Honraria concedida a quem procura fazer o bem, sem visar lucros, sem visar interesses pessoais ou profissionais. Honraria concedida a quem está em defesa das pessoas, dos cidadãos. Se tem algum mérito, se eu tenho algum mérito, Chico, foi ter escolhido o caminho do direito, que me trouxe a Maceió, no dia 3 de dezembro de 1995. Era inclusive o dia do meu aniversário, quando eu saí de casa e vim enfrentar o mundo. Foi difícil. Pai e mãe, nós sabemos muito bem o que precisamos passar para estar aqui. E nós estamos nesse belíssimo prédio, que cada vez que eu cruzava, eu olhava e dizia, isso é digno. E aqui estamos nós. Tive a sorte aqui também em Maceió de reencontrar o amor da minha vida, que também é de Arapiraca, a Laura. E Maceió me deu meus 2 filhos, Vinícius e Luiz Otávio. Tive o orgulho de ter participado, ainda como estagiário de Direito, da criação da Defensoria Pública, da criação institucional da Defensoria Pública. Na época, estávamos sobre a batuta do meu querido amigo Milton Jorge, que faleceu ano passado, mas cujos filhos estão aqui, e eu queria pedir uma salva de palmas. Porque Milton Jorge, quem o conheceu, quem o pôde conhecer, viu a grandeza humana daquele homem, né? Ele se doou dia após dia, minuto após minuto, para ajudar as pessoas. E eu recebi essa lição dele. Naquela ocasião também, a batuta estava com o Tutimés Ayran, hoje desembargador, na época procurador de Estado. E foi uma experiência muito importante para todos nós. Em seguida, nós fomos à Secretaria de Estado da Justiça. Meu querido primo Rodrigo estava lá, né? Nós praticamente um bando de meninos, como disse o querido presidente Tiago, que precisou dar uma saída por conta de um prazo, mas éramos conhecidos como os Juris Boys, porque éramos jovens, éramos ousados e queríamos trabalhar e queríamos de alguma forma transformar o mundo, né? E naquele momento também estávamos trabalhando para o bem comum, como tinha que ser. Enfim, passei pela CARP, acompanhei a Lagoana de Recursos Humanos Patrimoniais, depois criamos o nosso escritório e, por fim, cheguei à Caixa de Assistência dos Advogados. Hoje, ao lado de milhares de advogados e advogadas, nós trabalhamos para promover o bem-estar das pessoas, sejam advogados ou não. Recebo este título, sobretudo, como representante de uma advocacia viva e atuante em Alagoas, representada aqui pela Caixa de Assistência dos Advogados.
Esta sim, meus queridos amigos e amigas, merece a homenagem, porque é uma instituição que completa 40 anos este ano. 40 anos dedicados ao trabalho, para levar os advogados à descoberta da importância do cuidado de si mesmo e do fazer-se grande com seus semelhantes. Mas o que é ser cidadão? O que é ter cidadania? Por que receber o título de cidadão honorário? Para ser cidadão, não basta ter certidão de nascimento, não basta votar, não basta pagar impostos, não basta obedecer às leis. Para ser cidadão, você tem que ser um agente atuante da nossa sociedade e não deixar-se oprimir e nem subjugar. Ser cidadão é encarar o desafio de defender seus direitos na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Ninguém é cidadão sozinho, absolutamente ninguém é cidadão sozinho. Todos somos co-cidadãos. Cidadania é um compromisso de todos, é ao mesmo tempo participação política, econômica, social, psíquica, cultural e ética. Uma completa liberdade participativa, pois que a cidadania não permite o individualismo ou a passividade. Entretanto, cidadania também pressupõe deveres. Todos nós temos que ser conscientes das nossas responsabilidades enquanto parte integrante de uma sociedade. E para que alcancemos êxitos, todos temos que dar nossa parcela de contribuição. Somente assim poderemos alcançar a justiça em seu sentido mais amplo, que é o bem comum. E é precisamente por isso que peço para receber este diploma em nome da Caixa de Assistência dos Advogados e da Ordem dos Advogados do Brasil. Porque estas duas entidades sempre foram as porta-vozes mais altivas de defesa da cidadania, de defesa do cidadão, dialogando com todas as instâncias da vida social, sejam elas governamentais ou não, participando da vida social com sua solidariedade, com suas relações e com a sua formação de novos membros. Elas fazem isto também lutando pelo direito da sociedade, desempenhando o seu papel fundamental de defensora da lei, da justiça, das liberdades individuais e do Estado democrático de direito. Por isso, eu agradeço o título que me é atribuído e o remeto à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas. A cidadania é uma conquista de uma luta diária, mas também implica o cumprimento das nossas obrigações. Eu aprendi isso na faculdade da vida, desde quando comecei a trabalhar como feirante, também nas cidades do interior. E como eu cheguei então à Caixa de Assistência dos Advogados? Essa história, como gestor de ordem, começou em 2012, quando fui provocado a mais um desafio. Desta vez eu fui chamado por Felipe Sarmento, nosso conselheiro federal, atualmente diretor nacional do Conselho Federal, e por Tiago Bonfim, que havia sido escolhido para encabeçar uma chapa da Ordem dos Advogados do Brasil, a candidatura da Ordem dos Advogados do Brasil, de Seccional Alagoas. Felipe e Bonfim me convidaram para integrar o grupo concorrendo à presidência da Caixa de Assistência dos Advogados, conhecida como o braço social da OAB. Para o presidente da Caixa de Assistência, coube, e toda a sua diretoria, coube a incumbência de reanimar a instituição. Fizemos pesquisa para saber o que tínhamos que oferecer aos advogados e começaram a surgir várias ideias em várias frentes, Chico. Muitas medidas se tornaram vanguardistas e vários projetos foram reproduzidos em outros estados. Somos um estado pequeno, porém somos ousados. Sempre levamos propostas nas reuniões que são realizadas trimestralmente entre as outras caixas do Brasil. Reeleito em 2015, desta vez a convite de Fernanda Marinella, demos continuidade ao trabalho. No âmbito da cultura, o Festival de Música passou a trazer o almejado retorno do romantismo ao direito. É um projeto encantador. O direito precisa voltar a se aproximar da arte. Hoje, a advocacia tem se tornado muito mecânica. À frente do esporte, Chico e Peu, também tem se estabelecido como uma iniciativa importante para incentivar a qualidade de vida dos advogados, como os campeonatos do futebol, Delane, além do judô, do vôlei e, por fim, do lançamento da Corrida dos Advogados.
A previdência também foi uma conquista da Caixa de Assistência dos Advogados. A previdência própria. A nossa equipe trouxe a OAB Prev, originária de São Paulo, incentivando advogados à programação da previdência, de um planejamento previdenciário. Os convênios têm sido alcançados com abundância através de vários núcleos que desempenham verdadeiras forças-tarefas em todo o Estado. Até mesmo a Feira dos Advogados foi pensada como um espaço para acolher os conveniados e para prestigiar os advogados e parceiros. Outras atrações mais festivas guardam grande expectativa, até mesmo nacionalmente, como o nosso São João e a nossa festa, as nossas festividades do mês de agosto, na capital e no interior. A ideia é que venham para a OAB, que percebam como é interessante interagir. Queremos que o advogado entenda que, ao usar os convênios, terá sua anuidade toda retornada em forma de benefícios e descontos. Há retorno financeiro e prático nessa troca, para além da representação de classe. Entre esses benefícios, ainda os grandes aparelhamentos que foram efetuados durante as nossas gestões de 2012 e 2015, a partir de 2015. Criamos o OAB Office em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, que atende mais de 700 advogados por mês, para aqueles advogados que não têm condições ainda de ter estrutura própria, de ter escritório próprio. Cuidamos de aparelhar mais de 45 salas na capital e no interior. Foram ainda construídos estacionamentos e auditórios, além de estruturas no interior, como a sede de Arapiraca, da subseção de Arapiraca, recentemente inaugurada e que estará funcionando aí desse mês, meu querido amigo Hector. A inclusão digital também foi bastante viabilizada, ao disponibilizar equipes de apoio para que os advogados se familiarizassem com os processos eletrônicos de peticionamento. A Caixa de Assistência já atendeu mais de 15 mil advogados, treinando-os diariamente para que eles possam peticionar eletronicamente. Entre várias outras frentes orgânicas, nós temos também o canal de mídia digital da Caixa de Assistência, que tem sido uma grande engenharia e que está servindo de exemplo para vários outros estados. Qual é a ideia desse canal? É o fomento ao nosso projeto chamado O Abraço, que é uma ação solidária, que começa com a instalação de televisores em fóruns e prédios empresariais, onde são exibidas notícias da OAB, da Caixa de Assistência, da ESA, Marcelo, nesses espaços publicitários. Os valores arrecadados com esses espaços são transformados em fundos para subsidiar a ajuda eventual a advogados que se encontram em situação de vulnerabilidade, situação que tem crescido bastante. O grande desafio das caixas nos próximos anos está nessa grande massa de advogados que tem chegado à OAB. A Caixa olha para os advogados em sua integralidade. Estudamos hoje ferramentas para a renovação do mercado de trabalho, porque precisamos pensar sobre essas questões. Isso é fundamental. Nosso maior desafio hoje já não é as prerrogativas, é o mercado de trabalho. Do esporte à música, da ação solidária às feiras, das preocupações com a versatilização do mercado de trabalho, ao planejamento previdenciário, perdura nos horizontes e nas práticas da gestão da Caixa de Assistência a ousadia de um projeto que não tem nada de pequeno. A reinvenção de uma advocacia que pensa além dos interesses individuais. Sem dúvida, nosso maior desafio é incentivar o trabalho em equipe e o cooperativismo. É uma lição que precisa ser disseminada urgentemente. Não nos interessa nenhuma conquista que não seja a base do trabalho e do trabalho em equipe. São impetuosas as pressões sociais que fazem emergir interesses privilegiados, incitando o individualismo e uma concorrência devastadora, seja na nossa categoria, seja contra os direitos sociais e contra as relações humanas. No entanto, a partir do momento em que decidimos nos posicionar contra a problemática desta estirpe, nossa gestão não tem deixado em um só dia de apresentar respostas práticas e criteriosas, que ao tempo em que beneficiam concretamente cada profissional, também enraizam o fortalecimento do espírito de solidariedade. É nosso dever continuar esta nobre missão de conscientizar e desenvolver a promoção humana na advocacia. Obrigado, povo de Maceió, por tudo isso que vocês têm me dado. Obrigado, meus queridos amigos que estão aqui presentes, que gastaram um tempinho dessa manhã para poder me honrar e me alegrar. Obrigado, meu querido amigo Chico e Galba. Obrigado à Câmara de Vereadores. Obrigado à Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigado a cada diretor da Caixa de Assistência. Obrigado a cada conselheiro, a cada membro de comissão. Obrigado a cada familiar que aqui está, ou que não pôde vir. Que Deus conserve essa nossa cidade de Maceió, acolhedora e fraterna, e que assim sempre seja.
contem comigo para o que for preciso. A missão continua, mãos à obra e sucesso.